Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Vestibular do meio do ano Funjob Cataguases. Telefone 34212759. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Cataguases, 14 de junho. E o frio está aí. Dizem que ele vai diminuir um pouquinho, mas eu não acredito não. Deve ser um pouquinho só. Por sinal, essa é uma temperatura ideal, é civilizada, a gente dorme bem. Tem muita gente que não acorda bem, mas como eu já tenho o hábito de dar 4, meia, 5 horas da manhã já estar de pé, isso não interfere. De pé, entre aspas, acordado. O negócio ruim é sair da cama. Mas hoje eu não vou ficar com muita conversa não, porque tem um convidado especial aqui e eu acho que esse nosso bate-papo vai ser extremamente profícuo. Estou gastando até nas palavras, hein? Ciganinho, vamos aí. Bate-papo com François Fusco. E aí, estamos mais uma vez aqui nessa manhã, e não esqueçamos que também é reprisado na parte da tarde. Nós estamos aqui para uma conversa simples, franca, onde que não há roteiro, não há tema, a gente vai bater nesse bate-papo gostoso. E hoje eu tenho aqui a honra de receber um pastor, uma pessoa ligada ao que há mais de nobre, que é essa noção de se ligar a Deus, a religião. Então seja muito bem-vindo, pastor Fabiano Souza. François, bom dia a todos os nossos ouvintes. Deus possa abençoar a nossa Cataguases e toda a região, todos aqueles que estão sendo alcançados pelas ondas desse rádio. E com certeza hoje esse friozinho ele traz aí uma vontade de ficar debaixo das cobertas, né? Indiscutível, diz que até pinguim está batendo queixo, né? Não, eu até queria agradecer aqui, eu falei agradecer ao Marcos, ele esperou acabar o verão, né, para me tirar cedinho da cama para vir aqui, mas tá na bênção, tá valendo. Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Não vamos esquecer disso. Não é versículo bíblico, mas serve. Mas pastor, a gente está vendo essa situação desse mundo. E outro dia eu estava discutindo até mesmo com um amigo, com um chefe aqui, o Marcos Berman, e eu estava exatamente falando isso, que está faltando. Eu acho que a religião é muito importante para os homens. A religião, além de ser, vamos dizer, é um contexto de até mesmo um freio social, de ímpetos sociais, mas a religião é algo que nos traz, sim, a mensagem da solidariedade. E eu tenho visto que parece que está sumindo muito isso entre os homens. O que está acontecendo? Você, como uma liderança religiosa, dentro desse contexto, desse país, por exemplo, onde que a gente está vendo tantas maracutaias, onde que está o cunho religioso da gente? Eu sou cristão já há 30 e poucos anos. Infelizmente, a religião a ideia é boa, a intenção é boa. Nós cristãos, nós procuramos viver uma vida em Cristo e sabemos que a religião é a maneira de lidar, de trabalhar e ligar a sociedade às questões espirituais. Mas eu sou cristão já há muito tempo e eu percebo que até a sociedade ela vem mudando já, né? Há 30 anos atrás você tinha uma sociedade diferente da que tem hoje. Porque hoje na religiosidade faz uma apologia ao materialismo, em vez de ser o espiritual. É justamente isso que eu ia falar. O que acontece? Você vê a sociedade mudar e infelizmente o meio religioso sofreu essa pressão. Então você hoje tanto tem segmentos religiosos que trabalham a boa religião, vamos assim dizer, a maneira correta e bíblica de se trabalhar, e você tem também esse declínio moral do caráter, o consumismo que já atingiu algumas religiões e algumas pessoas trabalhando, na verdade, mais para tirar do povo do que para dar ao povo, porque na verdade a liderança religiosa ela visa no seu trabalho dar ao povo, ajudar o povo, orientar o povo. Mas o apóstolo Pedro ele vai dizer na palavra do Senhor que nos últimos dias, é o que vai dizer a Bíblia, alguns líderes religiosos fariam comércio do povo. E a gente vê então a deturpação. Com isso você vê uma sociedade carente e você vê parte de quem tem a liderança religiosa vivendo de forma deturpada. E
felizmente sofremos um pouco. Como é que poderíamos trabalhar isso? Porque eu vejo o nascimento de várias ideias, concepções, mas eu não vejo a cristalização disso entre as pessoas. Eu fico exatamente vendo essa apologia ao material, a esse materialismo que na verdade distancia a gente dessa prática espiritual, que principal é a solidariedade, o amor ao próximo. Olha, eu digo sempre o seguinte: algumas pessoas falam assim, é melhor abrir uma igreja do que um botequim. Eu escutei essa frase várias vezes. Eu não vou dizer que eu sou contra essa frase, mas eu acho que o povo precisa olhar para uma proposta de uma placa de uma igreja, a proposta da religião de um determinado grupo religioso, e fazer a seguinte pergunta: a proposta deste grupo, ela é bíblica? Porque qual é a proposta bíblica? Jesus, ele resumiu os mandamentos. Ele disse: olha, amarás ao Senhor teu Deus assim, de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. A verdadeira religião, ela evoca duas coisas. Uma, vida para Deus. Então o sujeito, ele vai até a igreja, ele quer encontrar a Deus. Encontrar a Deus em que sentido? Ele quer um relacionamento com Deus, e essa religião, ela tem que dar isso para ele. Ligar ele ao sagrado, ligar ele ao santo, ligar ele ao divino. Vai ligar ele a Deus. Então ele vai ter relacionamento com Deus e vai aprender a palavra do Senhor. Essa deveria ser a primeira demanda de procura a um grupo religioso. Se essa liderança te liga a Deus. Segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. A religião, ela mais do que ninguém tem que dar ao povo e não sugar do povo. Agora é claro, François, que a igreja ela só vai conseguir dar, ninguém dá aquilo que não tem. Uma igreja se mantém como? Ela se mantém com ofertas, ela se mantém com dinheiro trazido pelo povo. Você sabe que isso é muito contestado por algumas linhas de pensamento, mesmo de pessoas que são ligadas à religião, mas falam assim: mas a igreja X, eu não estou querendo generalizar, mas há algumas específicas que fazem a questão da doação à igreja vamos dizer, um festival de valores apenas. Não, mas é justamente isso que eu estou dizendo. Por exemplo, você vai... vou te dar uma noção da questão social que nós falávamos até antes de começar aqui. Tá? Se hoje todas as igrejas do Brasil fechassem as portas, o Brasil entrava em caos. Indiscutivelmente. Em caos. Por quê? Porque a igreja evangélica, ela ajuda na distribuição de cesta básica, ela ajuda na distribuição, por exemplo, eu já cansei de levar pessoas em BH, em Juiz de Fora, em Muriaé, pegar o carro, pegar um irmão que tem um carro disponível na época, quando eu tive o meu carro e agora o tenho. Então, sempre pregando alguém, levando alguém para o hospital, pagando ali cirurgias, pagando consultas, dando remédio. Então a igreja, ela faz o social. A questão do dinheiro que entra nas igrejas, esse dinheiro, a pessoa que é membro dessa igreja, ela precisa se perguntar: o que é que a igreja está fazendo com o dinheiro? É a farra do boi? Né? Eu sou contra isso. Por exemplo, eu olho a própria vocação pastoral. Eu acredito que hoje o Brasil, ele vive um pouco diferente de 30, 40 anos atrás. Então as pessoas podem ter carro. Eu acredito que um pastor possa ter uma casa própria, possa ter carro, ele é gente. Mas você olha para algumas pessoas que enriqueceram pelo Evangelho. O que me parece ser estranho, porque o pastor, ele deveria ser a pessoa mais desprendida do mundo de dinheiro. Porque até mesmo se você for ter uma noção bíblica, Jesus dizia que o reino dele não era aqui. Não era comida nem bebida, ele também falava sobre isso. Exatamente. Né? Então um pastor, ele, claro, que ele, por exemplo, a minha igreja, ela trabalha com duas maneiras com o pastor: tempo integral e tempo parcial. O pastor de tempo parcial é aquele que ele tem um trabalho, tá? E quando termina esse horário, ele vai servir a igreja. E ele tem também pastor de tempo integral. Eu fui, em determinada época, tentei trabalhar de forma parcial, não conseguia. Por quê? Porque eu estava no trabalho às 3 horas da tarde, alguém me ligava: pastor, fulano tem um acidente, pastor, fulano morreu, precisa de ir lá no cemitério, da assistência à família. Então, eu não consegui ser pastor de tempo parcial, porque eu ficava dentro do meu trabalho apavorado. O povo me ligando e eu não sabia como ia fazer. Então eu optei por ser, na vertente da minha igreja, pastor de tempo integral, porque aí a gente vive por esse tempo para o povo. Ligações batem 1h da manhã, 2h da manhã. Então eu olho para o pastorado, eu olho para a igreja como aquela que a única razão de existir é o social, é a doação ao outro. É o trabalho, porque a igreja ela não faz também só um trabalho de assistência social no sentido de dinheiro. Ela trabalha o psicossocial, ela trabalha aconselhamento.
Então, há um número enorme de famílias que estariam possivelmente destruídas, filhos que estariam com seus pais separados, que a igreja ajudou a recuperar isso. Então eu diria para a sociedade o seguinte: qual a maneira de olhar para a igreja? Como a sociedade deveria olhar para a igreja hoje? Ela deveria se perguntar se a igreja ela se preocupa em me ligar a Deus. O sentido da religião é isso, ligar a Deus. E ela se preocupa em trabalhar a comunidade da fé. Ela ajuda a comunidade da fé, ela ajuda a comunidade de sua cidade. Se a igreja não é relevante em ligar o homem a Deus, e quando ela faz isso, eu vou usar uma palavra, talvez até fora um pouquinho do meu contexto, ela vai expurgar os demônios particulares de cada um, né? Quando ela liga o homem a Deus, ela está libertando o homem dos seus males, daquilo que o homem faz e daquilo que o homem é. Então ela faz isso, ela trabalha o homem em si. E quando ela trabalha a comunidade, ela vai dar o pão. O próprio apóstolo vai dizer que não adianta você falar com uma pessoa, vai bem com Deus, e despedi-la com fome, com frio. Isso não faz sentido. A fé é você demonstrar por obras. Então a sociedade deveria olhar para uma comunidade cristã e perguntar, ela cumpre seu papel cristão? Se não, e você percebe que essa igreja é uma igreja que ela tem aí a farra do dinheiro, e quem enriquece é a liderança e o povo não é atendido, eu honestamente não vejo necessidade de ter essa porta aberta em detrimento do botequim. Realmente parece uma coisa contraditória. Mas o que chama atenção é o crescimento das igrejas evangélicas do Brasil. O Brasil é considerado um dos países mais cristãos do mundo, né? E hoje um crescimento imenso das igrejas evangélicas. Isso, mas não há contraposição, que muitas pessoas falam, mas a igreja evangélica me proíbe de muitas coisas, me proíbe isso, de dançar, de me vestir assim, de me manifestar assim, e parece que essa pessoa ficaria à parte, mas de uma forma que parece contraditória, as igrejas evangélicas têm crescendo muito, né? Olha, você precisa olhar isso também por um lado. A demanda, ela demonstra a fome, né? Você tem demanda, você tem procura, vai ter alguém o que oferecer. Há uma fome de Deus no Brasil hoje, até porque o Brasil é do mundo, né? A situação que nós vimos agora nos Estados Unidos, desse assassinato. Meu Deus, isso é loucura. Eu espero que nenhum louco vai dizer no Facebook que isso é intolerância cristã, porque na verdade, eu até uma hora, se quiser me trazer para discutir esse assunto sobre intolerância cristã, eu tenho muito a dizer. Por ser cristão há 33 anos e por ser pastor já há uns 20 anos trabalhando, tomando conta de igreja. O mundo está carente de Deus. Então o crescimento da igreja evangélica no Brasil, ele se deve também pelo lado positivo. Positivo de que forma? De que há um número enorme de pessoas que já compreenderam que sem Deus não vão chegar em lugar nenhum. Então isso faz com que mais igrejas abram as suas portas, mais igrejas se levantam, aumente a liderança pastoral dentro do Brasil. Isso é fato. Agora, sei também, não sou tolo, que há também atrás disso um interesse financeiro por parte de um grupo. Agora eu digo uma coisa sempre, François, as pessoas que conhecem às vezes o meio evangélico julgam muito pela mídia. E se você for olhar, nós não temos nem 5% das igrejas do Brasil na mídia. Não temos. E não temos mesmo. Se você fizer uma contagem de quantas igrejas tem dentro de Cataguases, quantas delas têm acesso à rádio? Quantas delas têm programação na rádio? Então, assim, algumas dessas igrejas que estão na mídia são, às vezes, uma má informação sobre o meio religioso. A gente jogando dinheiro pro alto, a gente comprando jato, a gente comprando mansões, mas no demais não. Há uma procura enorme pelas igrejas, por quê? Primeiro porque o povo está desesperado. E nesse período agora de política, o povo está desacreditado. Então o povo está se agarrando a outras coisas mesmo. Por sinal, eu vou fazer um gancho à questão. Muitas pessoas falam que não se deve misturar política e religião. Mas se você tem uma leitura através de social e está inserido em vários patamares dentro da sociedade, da comunidade, eu acho que você, até por esclarecimento, deveria ter uma noção de explicar a todos as pessoas que frequentam, congregam a sua igreja, uma leitura política. Ou você acha que eu estou errado nisso? Olha, porque eu estou vendo muito erro. Por exemplo, nós sabemos que nós temos bancadas evangélicas na Câmara dos Deputados, mas infelizmente dentro dessas bancadas evangélicas nós temos nomes que despontam de uma forma cruel, negativa. O presidente da Câmara, por sinal, Eduardo Cunha, é uma pessoa evangélica.
Sabe o que acontece? Eu vou ser muito franco. Quando fala que religião e política não se misturam, estão desprezando a visão bíblica. Eu vou ser muito honesto, eu não tenho um veio político, então eu não tenho muita sabedoria na política. Mas eu entendo uma coisa pela Bíblia. A Bíblia fala-se muito de política. Indiscutível. Indiscutível. Os profetas do Velho Testamento, a ação deles era religiosa, política. Estavam envolvidos. Havia um posicionamento dentro do momento histórico e, além de tudo, uma leitura que você pode expandir em termos de ideias e pensamentos. Olha, gente, até porque é o seguinte, o camarada, não importa se ele é cristão, muçulmano, pembeiro, macumbeiro, ele é gente dentro da sociedade, ele está inserido dentro da sociedade que as decisões políticas elas vão cair em cima dele, independente da religião. Agora, olhando o olhar bíblico, a Bíblia fala muito de religião e ela deixa claro para o crente não se ausentar disso. Eu particularmente acho que pastor na política é complicado. Uma vez que eu entendo o chamado pastoral, eu vejo que não tem espaço para um pastor na política. Mas eu digo ele como um candidato. Sim. Agora, por que nós temos até problema com a bancada evangélica em alguns momentos? É porque a igreja evangélica abandonou o discurso político, achando que isso ou era coisa do demônio, ou era coisa que ela não deveria entrar, ou a igreja deveria cuidar só das coisas espirituais. Só que cuidar da nação e das questões de leis, isso é espiritual. No sentido de que uma lei ruim, ela traz dano ao ser humano. Uma lei boa no sentido de que ela vai centrar o ser humano dentro de comportamento, dentro de uma necessidade. Essa lei ela acaba atingindo o homem, o ser que Deus criou, e isso acaba falando de religião. Então, querer dizer que política e religião não se misturam é ignorar a Bíblia. E é prontamente entregar. Então, aí eu diria, eu vou ser bem grosseiro aqui, é entregar na mão do capeta o país, porque se a religião que tem que ela abroga para si mesma, ela diz que ela tem direção de Deus e palavra de Deus, ela vai deixar de influenciar com essa boa direção as orientações políticas, porque se você pegar os Estados Unidos, que é uma nação bem centrada, tem gente que não gosta dos Estados Unidos, mas querer falar que essa nação não tem nada a nos ensinar, me desculpa, eu acho muito engraçado, eu tenho amigos que discutem, os Estados Unidos é isso e aquilo, engraçado, na hora do aperto todo mundo recorre aos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial foi isso, na Primeira Guerra Mundial e qualquer outra coisa. Não, é ruim, está todo mundo querendo ir para lá, né? É ruim, está todo mundo querendo ir para lá. Se você vê, os políticos americanos, eles têm veio cristão, e há hoje ainda vivo um pastor chamado Billy Graham, ele ainda é vivo, ele é um dos maiores pregadores contemporâneos, tá? Hoje já é um ancião, já é um senhor idoso. Ele foi praticamente conselheiro de quase todos os pastores da época da sua existência, dos 30 anos da idade dele até agora, aos 90 anos, ele visitou todos os presidentes e ajudava em aconselhamento. Você vai ver um número enorme de pessoas nos Estados Unidos, políticas, envolvidas com a religião. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou dizendo que sempre vai dar certo, porque o homem, por mais cristão que ele seja, religioso que ele seja, ele não deixa de ser quem ele é. Ele é falho. É falho, até mesmo como pregador. Eu prego todo domingo, sou pastor, prego todo domingo, e eu sempre digo o seguinte, toda pregação, ela é uma extensão do seu pregador. Por mais que eu tenha uma fala bíblica, ela acaba sendo extensão da minha pregação. Porque a sua experiência ser exercitada ali, isso. A sua compreensão, o empirismo, né? Não quer dizer que eu não vai errar nesse discurso, no sentido de um pouco da dose do Fabiano ali vai estragar a coisa. Eu não estou dizendo que hoje seria possível uma teocracia, como no Velho Testamento. O que eu quero dizer é que não precisa da igreja se ausentar do discurso político, ela deve contribuir e ajudar. Talvez os erros da bancada evangélica, até do cunho da vida aí, é porque a igreja se ausentou de discutir isso dentro das paredes dela, para que quando se saísse dali seus membros, eles fossem competentes para aconselhar na política. Eu estou aqui dizendo de peito aberto que eu mesmo não seria talvez um competente. Por quê? Porque eu não tenho veio político e faço parte de uma geração que não discutiu política na igreja. Hoje está mudando. Eu aconselhava a quem quiser que está nos ouvindo pesquisar um sujeito na internet, no YouTube, chamado Jonas Madureira. É um jovem ainda, cristão, teólogo, o cara dá um banho no discurso de política. E ele fala da importância da política. Eu até agora estou lendo um livro sobre política e religião. Eu tenho amnésia crônica, eu me esqueci o nome. Citando um santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, falava que ele fez um texto muito longo falando do pecado da omissão.
E Agostinho, diga-se de passagem, há muito... É um grande pensador. Nossa, diga-se de passagem, eu tenho algumas coisas dele em casa, o camarada era um gênio de Deus. Indiscutível. Ele fala exatamente da questão da omissão. Que muitas pessoas estão se omitindo, até tem uma frase de Platão, que quanto o bom se omite, o mal governa. Não, mas é claro, a Bíblia vai falar sobre isso, que quando homens maus governam, a nação geme. A Bíblia diz isso, quando homens maus governam, o povo sofre. Então eu acredito que a igreja ela teria que operar sim, não de forma forçosa. Eu até vou te dizer mais, quando eu digo que a igreja poderia cooperar, eu não estou dizendo que a igreja poderia levar o culto e levar as suas crenças no sentido que ela viesse fazer do Senado, viesse fazer do Brasil a sua igreja, a sua religião. Até porque eu vou dizer uma coisa para você, tolerância, que é o que mais se discute hoje. Tolerância não é eu fazer você pensar igual a mim. Tolerância é eu tolerar o que você pensa diferente de mim. É o respeito. Isso, eu não acho que a bancada evangélica deveria ter como compromisso fazer o Senado virar uma grande igreja. Não. Até mesmo porque é uma pluralidade no país inteiro e são várias crenças. Eu tenho dito, outro dia até disse aqui mesmo no rádio, que eu acho que as religiões são uma linguagem criada pelos homens, mas Deus fala todas as línguas, né? É uma coisa, um pensamento interessante. Nós cristãos, nós temos uma maneira de interpretar essa visão da fé. Porque eu acho que a melhor coisa a se fazer, quando você vai olhar para a Bíblia, ela, quando vai tratar do Estado, ela primeiro não há uma omissão, porque todos têm uma contribuição, não há uma omissão, mas também não há uma tentativa de fazer com que o Estado se torne religião. Vou te dar um exemplo clássico. Quando quiseram pegar Jesus com a questão do imposto, e perguntaram, é lícito pagar imposto? Cristo ali faz duas coisas interessantes. Ele vai dizer, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele separa Estado e religião. Mas ele não deixa de deixar o exemplo de que um bom cristão sabe dar para o Estado o que é do Estado, o bom cristão sabe dar para Deus o que é de Deus. Ele não deixa nenhum implícito ali que o cristão tem que se omitir do Estado. Não, ele está no Estado. Ele faz até parte do Estado. O Estado é laico no sentido de que o Estado não tem uma religião, mas ele não é laicista no sentido de que ele impede quem tem religião se manifestar. Então eu vejo que a bancada evangélica pode cooperar, não fazendo do Senado culto, e a igreja evangélica pode cooperar mais ainda, começando a trazer agora para suas paredes o discurso da política. Porque é falando e é discutindo e é conversando que as religiões, uma vez que elas abrogam a ideia de que são boas, elas vão então pegar e então externar para toda a sociedade essa bondade. Então, acho que a igreja pode contribuir, acho que a igreja evangélica tem crescido porque, de uma certa forma, as pessoas estão encontrando abrigo no meio evangélico, até mesmo aqueles que são mercenários, de uma certa forma, quando unem essa comunidade, eles acabam unindo pessoas que querem o melhor. Sei da decadência dessas pessoas, biblicamente, Deus ele é contra o mencionado dentro da igreja, mas o aumento da igreja acho que é bom, acho que é válido, mas eu deixo aqui, François, o meu comentário. Eu não sou um pastor, vamos dizer assim, eu às vezes falo umas coisas demais, e às vezes as pessoas acham que eu sou meio contraditório com a religião, não sou. Eu acho que o povo deveria olhar para a igreja e o povo fiscalizar. A minha igreja, ela vive que prega, se não por lá fora. Realmente, eu estou falando meio evangélico agora, não estou nem falando das outras igrejas, meio evangélico. Não, está correto. Se o camarada está lá, se o que se prega da Bíblia ali é verdadeiro, fique. Se não é, vá procurar um ambiente melhor, porque senão ali é ambiente de exploração. Bem, pastor, o nosso tempo acabou, eu lamento, gostaria de estender mais essa conversa aqui. Realmente é um assunto que eu tenho uma predileção, eu converso com alguns amigos, principalmente com o Marcos Gama, sobre a questão da religiosidade. Mas eu espero que você volte. Pastor, estou contando com você aqui de volta qualquer dia. Nosso coração está aberto e que só deixar um abraço para a nossa cidade, Cataguases, toda a região que nos escuta pela rádio, e que possamos, eu como pastor, minha igreja, colaborar para a vida social e espiritual da cidade. Essa é a nossa intenção, é servir. Na verdade, nós queremos ser servos. O Senhor já tem nos abençoado, nos dado graça, que possamos servir a nossa cidade da melhor forma possível. É isso aí. Ciganinho, com você. Você acabou de ouvir Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.
Vestibular do meio do ano da Funjob Cataguases. Telefone 34212759.